Renato Meireles, então, representando uma parceria que a CUFA montou, que chama-se Data Favela, que é um instituto de pesquisa, falando, então, de conhecimento técnico e científico sobre as favelas. Tudo bem, pessoal? Celso, Zezé, Tereza. Meu nome é Renato Meireles, eu sou presidente do Instituto Data Popular, que foi o primeiro instituto a se especializar na base da pirâmide no Brasil. Mas o que me dá orgulho, Celso, é de ser fundador do Data Favela, um instituto de pesquisa que não tem como missão falar da favela, mas ajudar a favela a falar para o mundo. E isso faz toda a diferença. Quando começamos a criar o Data Favela, eu tive que aprender, e talvez essa seja a única dica que eu tenha para dar para todos que estão aqui hoje e que não nasceram nas favelas. Eu tive que aprender que para entender a favela, a gente precisa se entender primeiro. Eu sou homem, e como homem eu ganho mais do que as mulheres. Eu sou branco, e como branco eu ganho mais do que os negros. Eu sou a terceira geração de universitários da minha família, e tive um conjunto de oportunidades que nem o Celso, que nem o Zezé, que nem a Giza tiveram. Para eles conseguirem estar aqui hoje, eles tiveram que ralar muito mais do que eu teria que ralar para conseguir estar aqui hoje. E é impossível entender a favela sem entender o asfalto também, e sem entender a nossa condição de privilegiado. Junto com a CUFA, nós conseguimos mapear e quantificar as opiniões, a economia, os hábitos, os sonhos, as aspirações das favelas brasileiras. Hoje nós estamos na sede da ONU, a mais importante organização do planeta. Na sede da ONU, sede de 193 países, me cabe hoje a honra e o privilégio de falar sobre mais um país, o país 194, um país chamado favela. Esse país tem 12,13 milhões de pessoas, são 2 Dinamarcas. Nesse país chamado favela, 53% dos habitantes já passaram fome ao menos uma vez na vida. 66% dos habitantes desse país são negros e pardos, enquanto na elite brasileira, 3/4 são brancos. Esse país é, em média, 3,5 anos mais jovem do que o Brasil. Não porque as suas mulheres têm mais filhos, mas porque os filhos da favela morrem assassinados todos os dias pelo tráfico e pela polícia. Um país em que falta creche e sobra preconceito. Esse país, chamado favela, tem no seu território uma força de paz e de ocupação, que faz com que todos os dias os seus trabalhadores sofram cotidianamente batidas da polícia. Sim, 68% dos homens de favelas foram abordados pela polícia nos últimos 6 meses. Para os senhores terem uma ideia do que isso significa, entre os homens brancos brasileiros, esse número é de apenas 17%. Um país em que 72% dos trabalhadores já tiveram que mentir sobre o local onde moram para conseguir um emprego. Sim, no Brasil, 63% dos empregadores afirmam ter medo de contratar o morador da favela. Esse retrato é triste, mas acreditem em mim, é só um retrato. O filme desse país chamado favela é muito mais belo. Está mudando, é transformador, é revolucionário. Hoje, enquanto o mundo inteiro sofre com uma grande crise econômica, temos um território que cresce social e economicamente muito acima da média mundial. Na última década, 65% dos moradores de favela melhoraram de renda e hoje fazem parte da metade mais rica do mundo. Vocês não entenderam errado, isso mesmo. Hoje, 2/3 dos moradores de favela pertencem à metade mais rica do mundo. Eu tenho 1 bilhão de chineses mais pobres do que os moradores de favelas brasileiras. Eu tenho 1 bilhão de indianos mais pobres do que os moradores de favelas brasileiras. Esse país chamado favela é empreendedor, quer ser dono do seu negócio para não ter que baixar a cabeça para o preconceito. A vontade de empreender nas favelas é 43% maior do que no Brasil. Esse país diminuiu o analfabetismo em 49% e tem 73% da sua juventude estudando mais do que os seus pais. Um país que, mesmo na crise, vai movimentar 19,5 bilhões de dólares. Ainda falta muito, todos sabemos,
Mas essa forma brasileira de transformar a realidade tem método e tem meta. O método, baseado em políticas públicas e privadas que tenham o favelado não mais como objeto, mas como protagonista da sua vida e da sua própria história. Uma meta nem sempre valorizada. Uma meta que muitas vezes fica em segundo plano quando colocamos no foco a redução da pobreza. Fundamental é verdade, mas como diz o governo do meu país, é apenas o primeiro passo, porque ela fala de corrigir um histórico de desigualdades, mas não deixa claro qual é o caminho do futuro. Tem uma meta que é frontalmente atacada com o fácil discurso da meritocracia. Falso não porque valoriza o esforço das pessoas, isso é bom. Falso porque pressupõe que a desigualdade não existe e que nos guetos do Brasil e do mundo todos têm as mesmas oportunidades de vencer na vida que o cidadão das cidades mais ricas do planeta. Esse discurso é desleal e injusto. É injusto ao colocar o pobre como responsável da pobreza. Eu encerro falando de uma meta que não é minha, de uma meta que apareceu de uma forma unânime em todas as pesquisas do Datafavela. Uma meta que é da favela, mas que deveria ser de todos nós. A meta é simples e justa. É a busca incessante e inegociável por igualdade de oportunidades. Eu aprendi com o Celso e com o Preto Zezé que essa é a meta, igualdade de oportunidade. Nenhum líder do mundo pode dormir tranquilo enquanto os filhos da favela não tiverem as mesmas oportunidades que o filho de um morador aqui da cidade de Nova York. Isso não é favor, isso é justiça. Celso, Zezé, não existe nada que me dê mais orgulho do que ser um soldado da CUFA, na busca por um futuro onde não interessa onde cada cidadão nasceu, onde interessa, a única coisa que interessa é onde esse cidadão quer chegar. É uma honra e um privilégio fazer parte desse time. Obrigado.